Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No último vídeo nós vimos os métodos, técnicas de construção de AFDs, autômatos finitos determinísticos. Neste vídeo nós veremos uma introdução, ainda que informal, aos AFNDs, autômatos finitos não determinísticos. Antes nós vamos começar a mostrar o funcionamento detalhado de um determinado AFD para depois comparar com o funcionamento de um AFND. Então vamos lá. Bom, lembrando esse exercício, que criar um AFD que reconheça todas as sentenças sobre o alfabeto 01 que tem o substring 11. Ora, esse aqui é muito fácil, é aquela ideia que a gente fez vários parecidos com esse, né? E, por exemplo, ao entrar 0, 1, 0, 1, 1, pronto, teve 2 1 seguidas, eu chego no estado B, que é o estado final. A partir daí eu não saio mais do estado final. E qualquer string que me leve no estado B eu reconheço. Então, como é que funciona isso? Vamos ver o reconhecimento do string 1011. Eu começo, o meu autômato está no estado inicial, no estado S. E eu tenho para ler 1011. Ora, se eu estou no estado S e entro 1, eu vou para o estado A. Pronto, agora o autômato está no estado A. Eu já li o 1. Eu tenho para ler 0, 1, 1. Bom, então eu estou no estado A e está entrando 0. Eu vou voltar para o estado S. Pronto, meu autômato está no estado S. Agora eu tenho para ler, eu já li 1, 0 e tenho para ler 1, 1. Então eu estou no estado S e está entrando 1. Eu vou de novo para o estado A. E finalmente, já li 101, está entrando 1. Eu estou no estado A, está entrando 1, eu vou para o estado B. Então significa que eu reconheci essa sentença. Como o B é um estado final, eu reconheci essa sentença 1011, ou esse string 1011. Portanto, ele está na linguagem reconhecida por este autômato finito determinístico. Ok? Só por curiosidade, quer dizer, não só por curiosidade, mas vamos relembrar que eu também posso fazer uma gramática que gera esta linguagem. E eu estou usando essas letras SRD para já ficar fácil tentar converter isso para uma gramática. Essa gramática aqui gera S leva em 0S ou 1A, o A leva em 0S ou 1B, o B leva em 0B ou 1B, e além disso, como B é um estado final, eu acrescentei a regra da gramática B leve vazio. Ok? Aparentemente, é possível fazer uma gramática um pouquinho mais simples que essa. Que essa aqui, repara, tem as mesmas regras no B, só que o A não leva mais em 0S, mas mudou um pouco o A e o S, né? Essa gramática faz a mesma coisa, apesar de não ser tão fácil assim ver. Vamos dar uma olhada no funcionamento das duas gramáticas. Primeiro, essa que veio do autômato finito. Eu quero gerar aquele mesmo string, 1011. Então eu quero fazer uma derivação do string 101, ou seja, gerar o string 101. Eu começo do símbolo inicial. Repara que como o primeiro símbolo que eu quero gerar é o caractere 1, a única regra que eu posso aplicar é essa aqui. A única regra que eu posso aplicar é S leva em 1A. Tá bom. Não vou mudar isso não, mas esse 1 devia estar amarelo. O S leva em 1A. Ótimo. Agora, o próximo caractere que eu quero gerar é o 0. Qual é a regra que eu vou aplicar? Exatamente, eu vou aplicar a regra A leva em 0S. E eu tenho aqui A foi substituído por 0S. Agora eu preciso gerar um 1. Ora, esse S aqui, só posso aplicar essa regra aqui.
Então, opa, bom, S eleva em 1A. E finalmente, agora eu preciso gerar um outro 1. Qual é a regra que eu posso aplicar? A leva em 1B. 1B. E eu obtive isso aqui. E agora? Agora, o B pode levar em vazio. Eu posso aplicar essa última regra, B leva em vazio. E eu obtive finalmente o string só com terminais. 101, portanto, ele está na linguagem gerada por essa gramática. Tá? Não é tão fácil para essa outra gramática gerar a mesma derivação, gerar o mesmo string. Né? A mesma derivação é impossível, mas o mesmo string. Vamos lá. De cara, eu quero começar gerando 1. Eu não sei qual dessas duas regras eu aplico, se é a 1S ou a 1A. Né? Bom, eu vou meio que escolher a 1S, mas se vocês escolherem a 1A, vocês vão ter problema, vocês não vão conseguir chegar lá. Então, vamos escolher a 1S aqui. S leva em 1S. Ótimo. Agora eu preciso gerar um 0. Eu vou aplicar essa regra aqui. 0S, e agora esse S aqui, ele precisa gerar alguma coisa que começa com 1. A única regra que ele pode aplicar qual é? Pode aplicar de novo ou essa ou essa. E eu vou escolher dessa vez a outra. De novo eu poderia aplicar duas regras, eu escolhi a da direita, S leva em 1A. E agora esse A vai ter que gerar 1, só posso só ter essa regra aqui. E finalmente o B pode ir vazio, essa regra aqui, e eu gerei o mesmo string, 101, também está na linguagem gerada por essa gramática. Aliás, essas duas gramáticas geram a mesma linguagem, ou seja, todo string que essa gera, de baixo gera também, e todo que é de baixo gera, de cima gera também. Apesar de não ser fácil ver. Agora eu pergunto, o que acontece se eu tentar gerar um autômato finito a partir dessa outra gramática aqui? E eu vou obter isso aqui. Isso aqui não atende à nossa definição de autômato finito determinístico. Por quê? Segundo a nossa definição de autômato finito determinístico, dado um estado e um símbolo de entrada, eu vou exatamente em um estado. Essa condição é furada duas vezes por esse desenho aqui. A primeira é que se eu estou no estado S e está entrando um 0, tudo bem, eu vou para o S. Mas se eu estou no estado S e está entrando um 1, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ir para o S, como também eu posso ir para o A. Eu tenho duas possibilidades. Então isso não é um autômato finito determinístico. A outra condição que é furada, é que se eu estou no estado A e entra um 0, eu não estou indo para lugar nenhum. E no autômato finito determinístico eu era obrigado a ir para exatamente um lugar. Nesse desenho aqui eu estou às vezes indo para 1 realmente, mas às vezes eu vou para 2 e às vezes eu não vou para nenhum. A gente vai dar um nome para isso, é o autômato finito não determinístico. Aí como ele funciona? A ideia é a seguinte: o autômato finito determinístico ele reconhece uma sentença se existir um caminho que aquela sentença me leva no estado final. Por exemplo, 1, 0, 1, 1, como a gente já visto, pode me deixar no S. 1, 0, 1, 1. Eu fiquei no S. Ou ela pode fazer 1, 0, 1, 1 e me deixar no A. Mas ela também pode fazer 1, 0, 1, 1 e me levar ao estado final, o B. Bom, se existe ao menos um caminho que leva no estado final, eu reconheço a sentença. Essa é a regra. Vamos ver esse autômato funcionando para ver como ele funciona de uma forma diferente. Eu começo de novo, esse é o autômato finito não determinístico, então, e eu começo no estado inicial, o que tem aquela setinha preta. Essa seta dessa cor aqui, ela indica o estado que eu estou atualmente. Eu estou no estado S. Não entrou nada ainda, eu tenho para ler 1, 0, 1. Se entrar 1, o que acontece? Eu tenho tanto uma seta indo para cá como uma para cá. Eu posso indicar isso. Eu fui para dois estados, eu estou no estado S e no estado A, ao mesmo tempo. E agora, eu já li 1 e está entrando um 0. O que vai acontecer? Ora, do estado A eu não posso ir para lugar nenhum. Não vou para nenhum estado. Do estado S, entretanto, eu posso ir para o próprio S. Então, depois de ler esse 0 aqui, eu estou em um estado só de novo, só no S. E agora eu vou ler o 1. Ora, eu já sei o que acontece do S ao ler o 1.
Eu fui para dois estados de novo, o S e o A. Só que agora eu estou lendo um outro 1. Ora, quando eu leio o outro 1, do A eu posso ir só para o B. E do S, eu tanto posso ir para o S como para o A. Então eu tenho três possibilidades. B, a partir desse aqui, e a partir desse, o S ou o A. Então, depois de ler, agora eu não tenho nada mais para ler. Então, como um dos estados, eu cheguei em 3 estados, como um dos estados que eu cheguei é final, eu reconheci a via de sentença 1011. Né? Eu não chamei atenção, mas eu deixei aqui só para vocês entenderem que a ideia é que tanto a função delta chapéu quanto a função delta, elas são um pouco diferentes, porque elas me levam não a um estado só, elas me levam a um conjunto de estados. Né? E como é que isso impacta, por exemplo, eu vou deixar a formalização do que é formalmente um AFND para o próximo vídeo. Mas para esse vídeo a gente já pode mostrar um impacto dessa diferença aqui na função delta na representação desse autômato aqui como tabela. Para representar esse autômato com tabela, eu não vou ter... Antes, quando eu representava o AFD com tabela, vocês se recordam que em cada célula aqui, dado o estado e um símbolo da entrada, eu tinha um estado. Agora não mais. Agora, cada célula dessa tabela tem um conjunto de estados. No caso do A com 0 é um conjunto vazio, não tem nenhuma opção. E alguns casos, por exemplo, o caso do S, entrando 1, eu posso ter mais de um estado. Não tem problema. Ok? Deve estar claro que o autômato finito determinístico é um caso particular do autômato finito não determinístico, onde todas essas entradas elas têm exatamente um estado. Né? Ok. Em alguns casos é bem mais fácil. Em alguns casos eu trabalhar com autômato finito não determinístico não faz diferença. Eu não consigo melhorar minha solução feita com a AFD. Mas para os exercícios que veremos a seguir, a solução é mais fácil. Okay? Então, nós já vimos o exemplo aqui nesse vídeo dos strings que tinham o substring 11, portanto, em qualquer posição. Agora a gente está fazendo dois um pouco diferentes. Uns que começam com o substring 101, começam com 101, depois podem ter qualquer coisa. E aqueles que terminam com 101, antes pode ter qualquer coisa. Esses são um pouco difíceis de fazer com o AFD, a gente considera que fazer com a AFND é um pouco mais fácil. E, finalmente, o terceiro exercício é um que a gente já fez com a AFD, que a gente obteve 8 estados, e a gente vai ver que com a AFND ele fica bem mais simples, que é reconhecer os strings sobre o alfabeto 01, cujo antepenúltimo caractere é 1. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai mostrar formalmente o que é um autômato finito não determinístico. Até lá.